Bem-vindos à primeira aula a respeito do radical chinês água. Se você é um iniciante no mandarim, sugiro que você dê uma olhada nas lições contidas nos links abaixo, que são uma espécie de pré-requisito para o entendimento dessa aula. A maioria de nós já sabe que o ideograma que significa água é este que está na parte superior da tela. E a pronúncia dele é shui no terceiro tom, ok? E ele tem esse formato, ok? Vamos continuar. Quando o ideograma shui se incorpora em outro caractere para ser uma espécie de radical, como nós de fato temos no português, podemos pensar o shui como se fosse hidro, por exemplo, hidromassagem, hidroginástica, hidrômetro e por aí vai. Então esse é o radical de água, shui. Poucas vezes o ideograma shui por si vai aparecer dentro de um outro caractere, formando um caractere composto. É muito mais comum a forma à direita. E a forma à direita se chama san tian shui, que significa literalmente 3 pontos de água, ok? Se lê san, que é 3, tian, que é ponto, e shui, água. O mesmo shui que está à esquerda. Então, este radical vai se incorporar em diversos caracteres. Há muitos caracteres que usam o radical san tian shui. Então, abaixo estão alguns caracteres que têm o radical san tian shui. Agora nós vamos ver um por um como o caractere se forma e o significado e algumas palavras e expressões em que eles são usados, ok? Ok. Então, o primeiro caractere é uma junção do san tian shui, que é o radical de água, o ideograma ke, que provavelmente já é conhecido de vocês em palavras como kei, que significa poder, o verbo poder. Ok, a união desses dois, desse radical e desse caractere, forma a palavra he. Ok, dentro deste ideograma he, que é dividido em duas partes, você consegue imaginar qual das duas partes diz respeito ao seu significado? É fácil, né? A parte esquerda, exatamente a parte do radical san tian shui. A parte à direita não diz nada a respeito do significado de he, e ke é apenas uma parte integrante do ideograma que não diz respeito ao significado, mas à pronúncia. A pronúncia é diferente, mas talvez num passado mais distante fosse mais parecido, ok? Então a pronúncia do ideograma de rio é he. Agora vamos ver algumas palavras que nós usamos e algumas expressões nas quais nós usamos a palavra he. Primeira, 一条河 rio. 一条河 rio. Segunda palavra, 河马. O primeiro ideograma nós já vimos, he é rio e ma. A maioria de vocês já deve ter conhecimento de que ma é cavalo. Então, o que seria um he-ma? Não acertou quem disse que é um cavalo marinho. Na verdade, se trata de um hipopótamo. Não sei o que os chineses tinham na cabeça quando acharam que o hipopótamo parecia um cavalo no rio, mas tudo bem. Mas em todo caso se trata de he-ma, literalmente cavalo
do rio, hipopótamo. E a terceira palavra é Henan. Henan se trata de uma província da China. Traduzindo literalmente, He significa rio e Nan, sul. Não é propriamente o Rio Grande do Sul, mas é uma província. Vamos ver então o mapa da China, onde está Henan. Henan está ao sul de Pequim, como vocês podem ver aqui no mapa. Pequim, capital da China, uma estrelinha vermelha. Henan então está ao sul, naquela posição destacada em vermelho. O próximo ideograma que nós vamos ver é a junção de san dian shui, que é o nosso radical de água, a palavra mei, que significa mais ou menos cada, ok? Mas não tem nada a ver com o significado do resultado final, que é hai, e nem com a pronúncia. Então, nesse caso aqui, a parte do meio ali, mei, no terceiro tom, não vai ajudar vocês muito, nem para lembrar do significado, nem da pronúncia, ok? Mas só para constar que ele é formado de san dian shui e mei. Então, hai significa mar, ok? Vamos ver algumas expressões que nós usamos o ideograma hai, de mar. Primeira expressão, hai tao. Ok? Nós já vimos que hai, no terceiro tom, significa mar. Tao. Tao é uma palavra que é usada como sinônimo de ladrão ou algo assim. Então, o que seria um ladrão do mar? Hai Tao. Bom, acertou quem pensou pirata. E sim, Hai Tao é pirata, ou ladrão do mar, traduzindo diretamente. Mas piratas não passam de ladrões do mar, certo? A segunda palavra que usamos hai é hai xian, hai no terceiro tom e xian no primeiro tom. Então, hai xian significa frutos do mar, ok? Xian literalmente significa fresco. Hai xian significa frescuras do mar, algo assim, traduzindo literalmente. Mas, em todo caso, significa frutos do mar. Os chineses gostam bastante de hai xian. Então, e a terceira palavra é Hainan. Hainan. Primeiro ideograma, terceiro tom. Hai, segundo ideograma, segundo tom. Nan, Hainan. Hainan. Continuando com a nossa pequena aula de geografia intrusa nessa nossa lição sobre o chinês. Hainan se trata também de uma província chinesa. Vamos dar uma olhada no mapa. Hainan. Hainan está no extremo sul da China, ok? Ali na parte destacada em vermelho. Ok. A próxima palavra que nós vamos analisar é a junção de san dian shui, mais o ideograma xian. Xian, vocês devem já ter visto em palavras como xianshan, senhor, ou xian usado sozinho como com significado de primeiro ou primordial. Os dois juntos formam a palavra si no terceiro tom, que significa lavar, ok. O ideograma do meio, o xian, dentro de si, não tem nada a ver com o significado, é claro. O significado está em san dian shui. Também nem muito a ver com a pronúncia, né? Mas a língua chinesa é uma língua muito antiga
E talvez no passado, alguns milhares de anos atrás, tenha tido algum outro tipo de correspondência que ou agora se perdeu, ou meu conhecimento não chega a tanto. Mas neste caso, é a junção de san, tian, shui e xian, forma o ideograma xi, que significa lavar, ok? Então vamos ver algumas palavras que nós usamos o xi no terceiro tom. Primeira é a palavra 洗澡, 洗澡, ok? Os dois no terceiro tom. 洗澡, 洗澡 é tomar banho, ok? Segunda palavra, 洗衣服, 洗衣服, falando um pouquinho mais rápido, 洗衣服 significa lavar, 洗衣服 roupa, lavar a roupa. 洗衣服, 衣服 significa roupa, ok? E a terceira palavra é 洗碗, 洗碗, 洗 já vimos, significa lavar, e 碗 significa tigela. Lavar a tigela? Não, lavar a louça. Os chineses usam 洗碗, que é lavar a tigela, como sinônimo de lavar a louça. Ok, o próximo ideograma é a junção de san, tian, shui, o nosso radical de água, o ideograma xian, que não é, que talvez não seja tão conhecido de vocês. Ele significa algo como mostrar, ok? Mas se você não conhece ele, deixa ele de lado por enquanto, ok? E a junção dos dois forma o ideograma shi no primeiro tom. Shi. O ideograma shi significa molhado ou molhada, né? No chinês não tem masculino e feminino, como no português. Então, o ideograma do meio, xian, também não tem muito a ver nem com o significado, nem com a pronúncia, ok? Acostumem-se com isso. Algumas coisas, as línguas não são feitas assim, logicamente. Elas são fruto de um processo orgânico, que nem sempre resulta em algo 100% lógico, ok? Vamos ver então algumas palavras que nós usamos o shi molhado. Primeira delas, shi tu. Shi, primeiro tom, tu, quarto tom. Shi tu significa literalmente umidade, ou molhado, né? Como nós vimos. Tu, que significa grau. Então seria algo como umidade do ar, né? Quando a previsão do tempo vai anunciar a umidade, eles vão usar a palavra shi tu, ok? Que significa literalmente grau de umidade, ou grau de molhadacidade. Eu acho que não existe essa palavra, mas tudo bem. Segunda palavra, shi ji. Shi, primeiro tom, ji, quarto tom. Shi, nós já vimos, vou chovendo molhado de novo, significa molhado, e ji significa estação do ano, ok? Então é a estação molhada, estação chuvosa, claro, né? Estação das chuvas. Shi ji, para vocês verem como as línguas usam de diferentes signos, diferentes maneiras de se expressar o mesmo sentido. Enquanto nós dizemos estação chuvosa, os chineses se contentam com estação molhada, mas no fundo nós dois queremos dizer a mesma coisa. E a terceira palavra
que nós podemos usar shi é shi du yi. Ok, shi du é igualzinho ao que nós vimos, a palavra que nós vimos à esquerda, né? Grau de umidade, e o ideograma final i no segundo tom, e juntos os três fica shi du yi, significa literalmente equipamento de grau de umidade. Então é um hidrômetro, um medidor de umidade, hidrômetro. Para vocês verem como depois que vocês acumularem um certo conhecimento a respeito dos caracteres dos ideogramas chineses, às vezes vocês vão reconhecer uma palavra sem nem nunca ter visto ela antes. Porque o chinês, em certos casos, ele é mais intuitivo do que o português, porque às vezes as raízes da nossa língua estão mais distantes do nosso entendimento comum do que a formação das palavras em chinês. Às vezes ela é mais intuitiva, mais simples. Ok? Continuando. Próxima palavra que nós vamos ver não é uma palavra muito usada, mas tem uma palavra que aparece muito, que usa esse ideograma. É a união, então, do san dian shui, o nosso radical de água, o ideograma gong, que é usado em palavras como gongzuo, trabalho, e gongren, trabalhador, etc. O resultado final é jiang, jiang, primeiro tom, jiang. Ok. Como nós nos acostumamos, já as peripécias da língua chinesa, no meio o gong não tem nada a ver com o significado, nem com a pronúncia do resultado final, jiang. Acostumem-se. Jiang significa um rio grande, não Rio Grande do Sul nem do Norte, mas apenas um rio, geralmente usado em rios de proporções maiores, ok? Mas ele significa essencialmente rio, assim como he. Então temos o jiang, e a palavra em que o ideograma jiang sempre aparece e vai aparecer muitas vezes para vocês é chang, jiang. Chang, a maioria de nós já deve saber que significa longo, ok? Chang, 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 jiang significa o longo rio, ok? O rio longo e grande, digamos assim. Cuidem, né, que o primeiro ideograma chang, ele é um ideograma com múltiplas pronúncias. Então, se você viu ele com outra pronúncia, não estranhe. Mas isso não é assunto para esta aula. Vamos ler de novo então. Chang, jiang, chang, jiang. Não é nada mais, nada menos do que o rio Yangtze, ok? É o rio mais longo da China e um dos mais longos do mundo. Eu até estava fazendo uma pesquisa para até passar essa informação para vocês de qual é o rio mais longo do mundo, se é o rio Nilo, o rio Amazonas ou o rio Yangtze, o nosso rio Changjiang. Mas eu não achei nenhuma fonte confiável, porque todas diziam algo diferente. Umas diziam que era o rio Amazonas, outras diziam que era o rio Nilo, e outras diziam, provavelmente fontes chinesas diziam que era o Changjiang. Então eu prefiro não opinar. Então Changjiang é um dos 3 mais longos do mundo, e essa é a informação garantida que eu posso dar. Então aí está o mapa do nosso querido Changjiang. Ali ele passa por Shanghai, que é Xangai, por Nanjing, que é Nanquim, Wuhan e etc. Ok? Então é o rio Yangtze. Nós já vimos nos nossos livros de história
uma ou duas páginas que eles dedicam à antiguidade chinesa, ok? Bem ao sul de Pequim, ou Beijing para os chineses, ou para os íntimos. E o último ideograma de hoje é um ideograma tanto poético, né? E é um ideograma que funciona de um jeito um pouco diferente dos outros ideogramas que nós vimos hoje. Este finalmente tem lógica e podem comemorar. Ele é formado então pelo nosso querido radical San Tian Shui, radical de água, o ideograma Mu, que significa olho, ok? Tem outras maneiras de se dizer olho, okay? A mais usual é Yanjing. Não se usa muito o Mu na linguagem cotidiana, ok? Mas no caso, Mu, o ideograma do meio significa olho. Esse é um ideograma mais interessante do que os outros que nós vimos, porque ele é também dividido em duas partes, como os outros ideogramas que nós vimos, mas as duas partes dizem respeito ao significado, nenhuma a pronúncia, ok? Então, o que é água nos olhos? É claro que é lágrima. Água nos olhos, eu estava brincando, ok? Lágrima, ou lágrimas, né? No chinês não tem plural, também não tem masculino nem feminino. Então, água mais olho só pode ser lágrima. Vamos ver algumas palavras, então, que usam o ideograma lei. Que eu não disse ainda a pronúncia dele, me desculpe. Vamos pronunciar algumas vezes, então, para redimir. Lei. Lei no quarto tom. Lei. A primeira palavra é liu lei. Liu quer dizer escorrer, ok? Lei, lágrima. Então, algo como escorrer, lágrima ou lacrimejar. Okay? Liu lei. Geralmente, quando uma pessoa está chorando, você diz que ela, liu lei, ela está vertendo lágrimas. Está aos prantos. A segunda palavra que nós usamos lei é lei shui. Então se trata da água de lágrima, literalmente falando. Mas lei shui, igualzinho ao shui, que nós vimos bem no começo dessa aula, que é a inspiração para o radical San Tian Shui. Lei shui significa lágrima, assim como lei. Então, por que os chineses às vezes escrevem coisas com sentidos iguais, às vezes com um caractere ou dois caracteres? Porque a língua chinesa é uma língua simétrica. Então, se, por exemplo, liu lei, é um verbo, né? Liu, escorrer, lei, lágrima. Então, é verter lágrima. Segundo, lei shui é um substantivo, significa apenas lágrima. Mas se eu tivesse um verbo com dois ideogramas, seria fazer alguma coisa com a lágrima, ok? Que tivesse dois ideogramas, eu usaria lei shui. Porque se o verbo tem dois ideogramas, o objeto também tem que ter dois. Geralmente os chineses, a língua chinesa preza por manter o equilíbrio. Verbo, dois ideogramas, objeto, dois ideogramas, ok? Então, lei shui é o mesmo significado de lei. Mas isso é uma questão um pouquinho mais complicada, precisa de um certo estudo e um certo feeling assim da língua chinesa para saber quando tem que usar. Não se estressem muito com isso, isso vem sozinho com o tempo de estudo, ok? É difícil mesmo. Mas com o tempo se torna intuitivo. E o terceiro ideograma é... Ideograma não. Terceira expressão. É uma expressão na qual eu vou encerrar a aula. Uma expressão um pouco mais poética, que vocês podem usar daí para descrever alguém chorando como se fosse a chuva, ok? Então se lê lei ru yu xia. Lei, lágrima, ru, como, yu, chuva, xia, cair,
Então, chorar como a chuva cai. 泪如雨下. Então vocês podem usar para descrever alguém chorando muito. Então, esses foram os ideogramas de hoje. Se puderem dar uma olhada na nas lições relacionadas abaixo, nós vamos fazer frases a respeito dos ideogramas estudados hoje, para que você possa se aprofundar. Ok? Então, era isso.